Isso. Olá, Marinha. Oi, gente, tudo bem? Oi, Augusto. Tudo jóia, minha amiga? Acho que eu tô bem perto aqui, né, do meu Gostamos celular. assim de proximidade. Acho que assim tá melhor. Seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem? Gratidão, imensa felicidade estar aqui nesta casa tão querida, né, que traz excelentes conteúdos pra gente, pra nossa alma, pro nosso coração, pra nossa evolução. Que bom, que bom. Estou dando aqui boas-vindas aos nossos amigos que já estavam entrando aqui. Vou acabar de dar um oizinho aqui para Daniele, para Raquel, para Bruna, para Tina e todos os demais que entraram aí agora mesmo. Sejam todos muito bem-vindos oficialmente à nossa live de hoje, das segundas-feiras da Casa do Caminho. Hoje nós vamos ter a honra de ter uma amiga querida nossa do coração, que o encontro de jovem me deu e que me dá até hoje. É uma felicidade muito grande ter essa companheira junto com a gente, caminhando juntos, de mãos dadas, independente de como a gente estiver, a gente está junto todos os instantes. E isso é um presente de Deus, não é? Seja Com muito certeza. bem-vinda. Gente, para quem não conhece a nossa convidada de hoje, a Mayarinha, né, que a gente chama, Mayara Drummond, é de Araxá, aqui do ladinho, né, da terra da Dona Beija, da terra da mineração. Mayara hoje, né, reside em Brasília, né, trabalhadora e fiel aí da FEB, né, Federação Espírita Brasileira. Para quem não segue ela ainda, vamos começar a seguir, porque Mayara desenvolve trabalho fundamental junto à FEB, né? Hoje ela, junto com os nossos amigos, né, Pedro e o nosso amigo Geraldo, estão no gostinho de leitura. Para quem não teve a chance de vê-los ainda, acompanhe, tá? Pelo YouTube. E os nossos amigos aí também queridos, né? O Pedro que vai estar com a gente, se eu não me engano, no mês que vem, né? Maio agora também. E o amigo Geraldo, que é um dos vice-presidentes da FEB também, né? E que fazem um trabalho maravilhoso, né? Eles fazem estudos de algumas obras espíritas que nos conduzem muito bem, né? E hoje a gente vai estar aqui falando com essa mineirinha que trabalha na FEB e vai estar acompanhando a gente hoje nesse estudo. Então, gente, quem entrou agora mesmo, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos convidando os nossos amigos, companheiros, familiares. Vamos enchendo essa sala de gente boa para a gente fazer mais esse estudo. Então, antes da gente começar oficialmente, como de costume, né, vamos fazer a nossa prece. E, mais uma vez, a gente convida a todos os nossos amigos a se colocarem de forma confortável, a se perceberem enquanto filhos de Deus, aqueles que se sentirem bem fechando seus olhos, aqueles que não quiserem estejam também convidados a estar conosco, mentalizando todos aqueles companheiros que nós queremos que estejam conosco nesse instante, vibrando nessa sintonia de paz, de amor, de conforto do Pai. E hoje nós vamos caminhar com o nosso amigo Chico através de uma das suas preces mais lindas que ele já fez, chamada Prece a Jesus. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Mestre amado, tem misericórdia de mim, não me deixes entregue aos próprios impulsos. Que não me falte alegria e ânimo na tarefa que me confiaste. Não me permitas a queda no comprometimento do serviço ao próximo, que a cada dia eu me torne mais digno da confiança dos espíritos amigos. Jesus, divino companheiro, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com o teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, leprosos e os desequilibrados mentais. Cicatriza-nos as feridas de nossos muitos erros, não nos deixeis sem remédio da tua proteção, para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda. Através de nossas mãos, Senhor, ampara nossos irmãos em humanidade, os tristes e desconsolados, os que estejam pensando em morrer,
aqueles que a todo instante temem sucumbir ao peso da cruz. Que tenhamos a palavra certa para encorajá-los e o sorriso amigo que incentive na luta que todos travamos contra as nossas próprias deficiências. Que em teu nome doemos o pão e o agasalho, o remédio e a esperança. Que onde estivermos sejamos um humilde traço da sua presença junto a quantos se desesperam. Liberta-nos, Senhor, do jugo de tentação. Não nos consinta cair sob o assédio constante dos pensamentos infelizes. Que os espíritos que nos atormentam se compadeçam de nós e nos perdoem o mal que lhes tenhamos feito outrora. Rogamos ao alto as bênçãos a esse encontro, a esse tratamento, a todos nós que, indiferentemente de termos um bom ou mau dia, que aqui estamos dispostos, abertos a nos encontrar com Cristo novamente, no mais íntimo dos nossos espíritos, do nosso coração, que sejamos acolhidos pelo Mestre em teu colo, em teu seio, afagados em nossos medos, angústias, e que nos coloquemos aqui à disposição do Pai, para que sirvamos de instrumentos do teu amor, da tua paz, e que nós sejamos abençoados, familiares, amigos, todos aqueles que sofrem indistintamente do mal, que nós tenhamos sempre a fé em ti, caminhando mais firmes, com passos seguros, dando apoio àqueles que não enxergaram ainda a tua luz. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo simples fato da existência. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite aos que entraram no momento da prece, que foram os milagres que aconteceram nessa prece. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui com a nossa amiga Maiara, de Brasília, trabalhadora da FEB, e a gente vai falar um pouquinho sobre a arte espírita, né? Então a gente vai começar agora. Maiarinha, o palco é todo seu, seja muito bem-vinda mais uma vez, a palavra é toda sua. Obrigada, meu querido amigo. É uma alegria imensa estar aqui com você, na sua casa querida, nesse centro espírita, e com todas e todos vocês aqui conosco, que estão aqui para que aprendamos juntos, né? O Augusto aí tem muita bondade no coração e traz um monte aí de adjetivos que, na verdade, a gente não merece, né? A gente tem muita dívida para pagar e por isso que a gente trabalha muito na doutrina espírita. E, na verdade, o mérito deve ser levado ao nosso Mestre Jesus, que é esse líder extremamente bondoso, que nos concede a oportunidade de trabalhar, de reparar e também supre as nossas dificuldades. Então, aqui, eu rogo a Jesus que supra as minhas dificuldades para que eu consiga trazer as palavras que vocês tanto merecem. Então, então, dando as boas noites aí para todo mundo. A gente, para quem não sabe, o nosso tema hoje é arte espírita, né? O Augusto acabou de fixar aí. E a gente vai o tempo inteiro estar aqui conversando, interagindo com vocês. Eu pedi ao Augusto para deixar o chat ligado, porque eu gosto de ir fazendo perguntas para a gente ir conversando aqui, construindo conjuntamente, né? Porque eu também tenho muito que aprender com vocês, cada um com seu pequenino ponto de vista, a gente vai criando um todo aí e aprendendo uns com os outros. Bom, então vamos começar. A gente vai falar sobre arte espírita. E a gente não poderia falar de arte espírita sem falar sobre evangelho, né? Na doutrina espírita, sem o evangelho, ela não seria nada, né? Não teria a sua luz. Então, tudo que a gente vai falar na doutrina espírita, a gente sempre traz o evangelho como essa base. Então, vamos construindo aqui. Vou fazendo perguntas, vocês já vão escrevendo. Demora um tempinho para chegar, mas eu estou olhando aqui embaixo, estou acompanhando o que vocês estão falando. E eu vou lendo as respostas de vocês e a gente vai conversando. Bom, enquanto eu faço a pergunta, vai demorar um tempinho para chegar a resposta, eu vou continuando outro assunto até que a resposta chegue nos comentários e a gente vai fazendo assim, tá? Então pode ir respondendo com calma o que vocês quiserem aí quando a gente vai fazendo as perguntas. Então a questão é, como abordar o evangelho na arte? Como o espiritismo se liga à arte?
Vocês já pararam para pensar sobre isso? Bom, a arte espírita e o evangelho são imensos pontos que a gente poderia analisar aqui, né? Então a gente precisa escolher um. E a gente escolheu um ponto para a gente iniciar, que é um capítulo que eu gosto muitíssimo do livro Boa Nova. Os livros que tiverem aqui comigo eu vou mostrando, tá, gente? Eu vou sempre falando a referência, porque como a gente ainda é muito inferior, às vezes a gente tem uma interpretação equivocada, ou às vezes vocês têm uma interpretação muito melhor e a gente vai construindo junto. Então a gente sempre fala as referências para que vocês chequem, né, as informações e aprendam da fonte oficial. Bom, então é uma conversa que Tadeu está tendo com Jesus. E Jesus pergunta para Tadeu: Tadeu, qual é o principal objetivo das atividades de tua vida? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Se vocês fossem Tadeu e Jesus, há 2000 anos, chegasse e perguntasse qual é o principal objetivo das suas atividades? Gente, eu amo essa pergunta. Porque durante muito tempo, eu acho que a gente fica pensando, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo, né? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha... Não missão porque a gente é missionário, porque a gente, né, a gente acha isso, às vezes, que a gente é muito orgulhoso, mas na verdade ninguém é missionário, não. A gente é muito inferior. Então, as nossas pequeninas missões mesmo, né? Seja como mãe, como pai, como empregada no trabalho, enfim, dentro da família, como filha, como neta, enfim, as diversas pequeninas missões que a gente tem. E eu adotei a resposta do Tadeu para mim, porque eu achei ela fantástica. E eu penso que se ele já sabia isso há 2000 anos, e eu agora, 2000 anos depois, não saberia responder, ainda bem que a gente tem, né, a psicografia de Chico Xavier e o Espírito Humberto de Campos para trazer isso para a gente. O que eu estou falando está no capítulo 7, A Luta contra o Mal, né, do livro Boa Nova. Então, Tadeu vai responder. E ele vai falar assim: mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Jesus pergunta para Tadeu: qual é o principal objetivo das atividades de sua vida? E Tadeu responde: mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E aí a gente acha lindo, maravilhoso, vou adotar isso para mim. Mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Quem vai colocando aí o que vocês acharem, gente. Pode ser uma palavra, pode ser qualquer coisa. Vai colocando aí. O que é o reino de Deus para vocês? Se você adotasse essa resposta de Tadeu também, o que você estaria buscando para implantar esse reino de Deus no seu coração? Lá no capítulo 3 desse mesmo livro, do livro Boa Nova, Jesus, logo nas primeiras pregações, inclusive esse é o título do capítulo 3, Primeiras Pregações, ele está em Jerusalém. E Hanan chega para ele e pergunta o que ele está fazendo ali. Hanan que depois seria, né, juiz inclemente ali da causa do Cristo. E ele fala que está passando por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E Hanan então pergunta para ele: reino de Deus? E aí ele vai explicar, ele vai falar: esse reino é obra divina no coração dos homens. Então Jesus responde a Hanan: o que é o reino de Deus? Esse reino é obra divina no coração dos homens. O Gerson colocou ali, né, que é o evangelho em nossos corações. Exatamente. O evangelho em nossos corações. A obra divina é o evangelho. E Hanan, com toda a sua vaidade, o seu orgulho, olhando para aquele nazareno, carpinteiro, humilde, obra divina em tuas mãos, e dá uma gargalhada, né? Porque quem era ele para buscar, então, implantar esse reino de Deus? E justo em Jerusalém. Bom, e aí a gente vai passar, então, para uma pergunta que é muito pessoal. Eu queria saber o que toca o coração de vocês. E aqui a gente está falando sobre arte espírita, sobre evangelho, sobre espiritismo. O que toca o coração de vocês? O que mais toca o coração de vocês? É uma música? É uma poesia? É uma pintura? É uma escultura? Uma arquitetura?
um livro, um romance, uma novela, que também é uma arte? O que é que mais toca o coração de vocês? Vão colocando aí. Por que a gente pergunta isso? Porque o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E se essa obra divina é em nosso coração, precisamos entender o que toca o nosso coração. E o que tem no nosso coração. Ou o que não tem, que precisa ter no nosso coração. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a arte. E a gente vai utilizar, claro, Leon Denis, Espiritismo na Arte, publicado pela editora Leon Denis. E aqui, a Lorival colocou aqui que amor de mãe me toca demais. Realmente, né? Amor de mãe é dos maiores. E, bom, então o que é a arte, né? O Leon Denis, ele vai colocar aqui que o objetivo principal da arte é procurar a realização da beleza. Então, o objetivo da arte, e lógico, gente, aqui, a gente falando de arte, falando de uma arte espírita, ou o espiritismo na arte, ou a arte no espiritismo, nós estamos falando de uma arte elevada, né? Estamos considerando a arte nesse sentido aqui que Leon Denis vem trazer pra gente. Então, o objetivo da arte é procurar a realização da beleza. Se o objetivo da arte é procurar a realização da beleza, o artista é aquele que procura, então, reproduzir esta beleza, criar essa beleza ali nas suas obras, certo? Então tá. E aí ele vai falar assim também, que procurar essa beleza, realizar essa beleza, é ao mesmo tempo também procurar a Deus, pois que Deus é a beleza superior, suprema, não é? Bom, vou ler algumas das respostas aqui que vocês foram colocando, né? A Sandra colocou que o que mais toca é o sorriso de uma criança. A Jess, minha amiga querida de São Paulo, ela colocou que o amor de amigos verdadeiros me toca muito. E uma fotografia que colocou, acredito que Deus nos dá diversas formas de ser criativo. Ter dom, pode nessa vida nós termos diversos dons. Quanto à arte, eu amo fotografar e desenhar. É isso, e isto é o que mais me toca. Ótimo, ótimo. A fotografia eu não mencionei, né? Mas a fotografia também. Bom, então esse objetivo da arte é essa realização da beleza que é a procura de Deus, né? Então, a procura de Deus, podemos dizer que a procura de Deus é a procura desse reino de Deus, que é obra divina no coração dos homens. Então, podemos dizer que a arte tem como objetivo a evangelização do ser, a conquista dessa beleza. Se a gente parar para pensar um pouquinho sobre nós, do que somos formados, né? Somos espíritos, temos o corpo espiritual, perispírito, e temos o corpo físico. O corpo físico, ele vai trocando, né? Aquela armadura, como Leon Denis coloca, para que a gente venha para esta luta, né? Na reencarnação, para lutar pela nossa evolução, e ela vai trocando. Mas o perispírito, esse corpo é permanente, ele é fixo, ele não se dissocia do espírito nem quando o espírito está extremamente evoluído, ele está sempre lá. Mas esse corpo espiritual, ele também é formado de matéria. Então, essa beleza que a gente vai conquistando em nosso coração, ela vai refletindo também nesse corpo perispiritual e vai projetar esta beleza que temos, então, em nós. Bom, Leon Denis também vai falar assim que, sendo Deus a fonte primária, a realização perfeita da beleza física e moral, toda a arte sublime, aqui a gente não está considerando outra arte, tá, gente? Ela vai ser a busca dessa fonte criadora. Porque criador é somente um, que é o Pai. Nós somos co-criadores, né? Bom, e aí, agora a gente vai pegar um pouquinho de outros espíritos, a gente vai falar um pouquinho de Viana de Carvalho, de Emmanuel, que traz todos esses temas pra gente. O Viana de Carvalho, ele vai trazer na psicografia de Divaldo Franco, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, como a arte é utilizada e que às vezes a gente não percebe essa arte sublime, né?
ele vai falar assim, que a arte, ela tem esse objetivo de materializar essa beleza invisível de todas as coisas. E ela desperta a sensibilidade, o aprofundamento do senso de contemplação. Então, ela promove, ela eleva o ser humano a esses páramos celestes. Então, a arte é um instrumento de materializar essa beleza desse evangelho em nós e ao nosso redor. Ele vai falar assim que graças à arte, e aí a gente pode pensar nas diversas formas de arte, cada um aí vai pensando em uma. O bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua. Vamos pensar numa música. Como as músicas têm esse poder, né? Às vezes a gente está tão nervosa, nervoso, e aí a gente coloca uma música tranquila, que vai trazer essa vibração, e a gente se acalma, a gente se apazigua. O enfermo se renova, o infeliz se redescobre. E todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes. Emmanuel, no livro Consolador, que eu não tenho aqui, ele vai trazer uma parte lá, várias perguntas na parte de arte. Aqui, especificamente, a gente vai falar de duas, que é a 168 e a 171. Ele vai falar que todos nós devemos desenvolver os valores artísticos em algum momento da nossa evolução. Vamos pensar no Cristo, né? Que co-criou este nosso planeta, né? Junto com seus trabalhadores fiéis ali, planeta Terra. Olha quanta beleza, quanta arte um espírito dessa grandeza é capaz de co-criar, bebendo ali da fonte primária que é Deus. Voltando um pouquinho aqui, a Marina colocou que ver alguém fazendo bem sem esperar nada em troca, né? Seria o que toca. Bom, continuando. Então, todos nós vamos ter que desenvolver isso. Eu realmente, na minha vida, assim, ao longo, eu não tive uma ligação muito grande com a arte. Eu acho que eu tive, assim, mais, não porque era uma coisa minha, mas porque minha mãe é musicista, então eu acabei entrando na aula e fui aprendendo, mas eu vejo, por exemplo, a minha irmã, ela sempre teve esse lado artístico muito forte, e a minha mãe, então, e eu não, assim. Então, eu sempre pensei que eu não era a pessoa que poderia se ligar às artes, ou que eu não teria esse dom, que a gente pensa que às vezes são esses dons que a gente nasce com aquilo, e o Espiritismo vem explicar pra gente que os dons, eles nada mais são do que um trabalho anterior que a gente fez em outras reencarnações, ou às vezes nessa mesmo, que a gente vai conquistar. E todos nós vamos ter que desenvolver esses dons artísticos, como a Emmanuel coloca aqui pra gente. E aí o Emmanuel, ele vai falar assim também, uma coisa muito importante, que agora nós vamos dividir aqui a nossa conversa em dois momentos. Ele vai falar assim, que a gente pode reconhecer a arte no além, porque é com o concurso da arte que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo no domínio de perfeição e de beleza, ou seja, no desenvolvimento da arte, que a alma evolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimes maravilhas. Bom, então a gente vai dividir em dois momentos. Primeiro momento, duas coisas importantíssimas do que Emmanuel fala aqui pra gente. Sobre desenvolver esses valores artísticos, e dois, sobre a reforma dos sentimentos. Vamos pegar o primeiro ponto, sobre desenvolver os valores artísticos. Por que será que a arte é tão importante assim? Agora a gente vai pegar um livro, que é esse aqui, ó. As Sete Esferas, de Mário Frigério, publicado pela FEB Editora. Nesse livro, Mário Frigério, encarnado, né, ele vai fazer uma hipótese de que existem 7 esferas, sete planos dentro aqui do nosso planeta Terra. E esses 7 planos, eles são de acordo com o nível evolutivo dos espíritos e de acordo com o nível evolutivo. E aí, de acordo também, assim, ele como o espírito, como ele vai evoluindo, ele vai se desmaterializando,
Então, esses planos, pensando também em espaços físicos, vamos pensar assim, quanto mais densos, estão mais próximos do núcleo do globo terrestre, e quanto mais superiores, mais acima, né? Porque o espírito se desmaterializando, evoluindo, o perispírito fica mais leve e ele sobe, né? Ele vai para lugares, para os planos superiores. Essas 7 esferas que ele vai colocar aqui são as seguintes. A gente não vai ter tempo de falar de todas, mas a gente vai abordar aqui o que importa para a gente. A primeira, então, seria ali, eu estou fazendo da ordem de crescimento evolutivo, né? Então, a primeira é a que seria menos evolutiva. A primeira é o plano, é a esfera do abismo. Depois é a das trevas. Segunda, trevas. Terceira, crosta terrestre. É onde a gente está agora. O terceiro plano é onde a gente está agora, crosta terrestre. Acima, quarto plano, umbral. Mas a crosta terrestre também é considerada ali umbral. Quarto plano, ainda acima da crosta terrestre, umbral. No quinto plano, vem o plano da arte, da ciência e da cultura. No sexto plano, acima da arte, da ciência e da cultura, veja como é, acima, amor fraterno universal. E no sétimo, na sétima esfera, que seria a última, mais evoluída, é onde estão os espíritos que dirigem o planeta Terra. Então, são de onde são as diretrizes, de onde saem as diretrizes planetárias, né? Então, quando a gente vê aquelas reuniões dos espíritos traçando as diretrizes, né? Anjo Ismael ali, a gente tem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem a Caminho da Luz. Essas reuniões seriam, então, nesse sétimo plano, nessa esfera. Bom, estamos aqui na crosta terrestre, muitos de nós, ou quase todos nós, lemos o nosso lar. Estamos com o objetivo de ir para onde? O nosso lar. Nosso lar está na quarta esfera, né? Nós estamos aqui na terceira, crosta terrestre, está na quarta, que é umbral. Nosso lar é umbral. Acima, a gente tem arte, ciência e cultura, que é onde a gente vai centrar aqui o nosso estudo, né? Então, a gente vai se perguntar assim, mas ele tá, tudo bem, ele elaborou essa hipótese, né, das 7 esferas, e como que ele vai provar isso? Isso tem que estar escrito em algum livro, em algumas obras. Então, durante todo esse livro, o Mário Frigério, ele pega diversas obras para comprovar essa hipótese dele, né? Inclusive obras brasileiras, mas de outros países também. E ele vai trazer para a gente, nesse aspecto, para contar o que é essa quinta esfera da arte, da cultura e da ciência, ele vai trazer uma parte do livro, esse aqui, ó, de Vitor Hugo, Na Sombra e na Luz, pela psicografia de Zilda Gama, publicado pela FEB Editora. E como não sei se vocês todos sabem, mas Vitor Hugo foi um romancista francês, poeta acima de tudo. Aqui no Brasil a gente conhece ele mais como romancista, mas porque as suas poesias não são traduzidas aqui para a nossa língua, né? Que é difícil traduzir poesia. Mas ele é mais conhecido na França por ser um poeta, né? Então é sim um espírito ligado a esse aspecto da arte, porque ser romancista e escritor como o Vitor Hugo ele é um verdadeiro artista. E nessa obra, então, nessa novela, o Vitor Hugo ele vai contar a história de Paulo em suas reencarnações. E Paulo, ele é levado pelo seu instrutor, que é o Alfém, a esse quinto plano, a essa quinta esfera da arte, da ciência e da cultura. E aqui a gente vai tirar, então, uns minutinhos para a gente ver como ele descreve o Paulo, ele indo para esse plano. O instrutor, o Alfen, ele leva ele até esse plano não porque ele desencarnou e tinha mérito. Ele leva ele até esse plano para que ele visse como é o que o aguardava. Então, é isso que a gente está fazendo aqui neste exato momento, ver o que há de além de nosso lar, que nos aguarda e nos motivarmos, que era isso que o instrutor dele foi fazer com ele. Ele falou, olha, se você cumprir o seu planejamento reencarnatório, o próximo é para cá que você vem, porque você vai evoluir mais, né? Então, vamos ver Paulo contando sobre como é isso.
E aí, nesse texto também, vai ter uma parte que a gente vai destacar, que é de onde o Mário Frigério tirou, que é esse plano da arte, da ciência e da cultura. Ele vai colocar assim: penetramos no aludido orbe de luminosidade azul, ameníssimo. Presenciamos, por instante, a aventura dos seres gráceis e airosos, que o povoam. Sentindo-me vexado de mim mesmo ante o contraste que notava entre o meu corpo astral e a correção escultural, a candidez e a radiosidade dos que estático eu contemplava, passando aos pares, enlaçados castamente. Então veja que ali logo ele já estava percebendo, né, a sua obscuridade diante desses espíritos que já tinham ali o seu perispírito, como ele bem caracterizou, escultural. Perispíritos esculturais, radiosos, e que emanavam, então, essa candura, né? E ele vai falar que eles estavam andando em pares. E aí ele vai falar assim: eram almas gêmeas, pelos sentimentos de uma afinidade perene, libertas das imperfeições do caráter, da hipocrisia e etc. Tendo por escopo unicamente o bem, as artes e as ciências. E aqui a gente para um pouquinho, porque é daqui que ele vai tirar, que é essa esfera, né? Por ele falar que é o único objetivo desses espíritos que estavam lá, a única coisa que eles vibravam, que eles emanavam, era o bem, as artes e as ciências. Bom, e aqui a gente para um pouquinho também para falar sobre essa questão das almas gêmeas. Ele diz que vai ver essas almas aos pares, e é importante a gente ressaltar aqui que lá no livro Consolador, o Emmanuel vai fazer uma nota explicando claramente essa questão das almas gêmeas, que a gente também pode ver ali no livro dos Espíritos, que está também bem claro, né, condizente ali com que o Emmanuel vem trazer para a gente. Que as almas gêmeas não é aquela ideia de almas que foram criadas juntas e se separou como a metade da laranja, etc. Não é isso. As almas gêmeas seriam essas almas que ele coloca aqui, ó, que elas são unidas pelo sentimento e pela afinidade. Então, como essas almas ali, elas estão afinizadas pelos mesmos propósitos, pelos mesmos sentimentos, pela mesma evolução espiritual, elas andavam ali pela afinidade conjuntamente implementando a sua obra. Não quer dizer que sejam almas gêmeas de casais, de metade da laranja, não é isso, tá? E aí ele vai falar: pairamos a pouca distância de um solar, que ele vai colocar que seria uma catedral, né, primorosa, que parece cinzelado numa só mole de topázio, com incrustações luminosas, ostentando esguios e rendilados minaretes por os cantos, a luz que incessantemente lhe jorra do interior. E ele vai falar que essa luz que jorrava do interior era como se fosse a própria contextura desse solar, dessa catedral. E aí ele vai falar que que nessa catedral, no entorno, se tinham sons, as sonoridades de uma orquestra admirável. E ele coloca assim: a vibrar os últimos acordes de uma música celestial. E ele vai colocar: onde verdadeiramente se adora o soberano do universo. Na quinta esfera. Que lindo, meu Deus do céu. Hipnotizamos quase. Onde verdadeiramente se adora. Quanto nos falta, né? Para adorarmos verdadeiramente o nosso Senhor. A escultura impera em toda a plenitude e as artes nos sons. Observa a felicidade. E aí o mentor vai falar para ele: observa a felicidade que te aguarda se cumprires a tua próxima e pugentíssima missão terrena. Bom, então aqui ele vai reencarnar. E daqui a pouco a gente vai voltar nessa história. A narrativa vai prosseguir, mas a gente vai parar um pouquinho para falar
sobre essa questão das afinidades e sobre o segundo ponto que Emmanuel veio trazer para a gente e que ele também vai colocar aqui, que é a questão dos sentimentos. Então, vamos para essa questão do sentimento. O que é importante da gente pensar nos sentimentos? Muitas vezes a gente pensa, a gente fala bastante, na verdade, do pensamento, né? Muitos de nós leu ali Pensamento e Vida, de Emmanuel, de Chico Xavier, publicado pela FEB Editora, que é um livro magnífico. Mas, às vezes, a gente não se atenta para o fato de que evangelho é amor. Tudo se resume, toda a lei mosaica que Jesus trouxe para a gente se resume em uma coisa: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mesmo que amar o próximo como a si mesmo. É amor. O amor é um sentimento. Concorda? É um sentimento. E eu acho que, aí é uma percepção minha, eu acho que nós, por sermos muito... O espírito, ele é muito analista, né? Porque ele é a fé raciocinada. Então, ele vem por essa análise. Então, ele é muito ligado ao pensamento. E, às vezes, a gente se centra muito nessa questão do pensamento e esquece do sentimento, que é o foco. E aí, muita gente já me questionou e falou assim, não, mas não é no pensamento, no pensamento. Então, eu vou trazer aqui um instrutor Aulus, no livro Instruções Psicofônicas, por Chico Xavier, de Espíritos Diversos, publicado pela FEB Editora. Não estou com ele aqui para mostrar para vocês, no laranjinha. E o capítulo 41 se intitula exatamente Sentimentos. O instrutor Aulus, ele vai falar assim, que o sentimento elevado gera o pensamento elevado. Ó, sente o fluxo aqui. Sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado, ele vai garantir a evolução do ser, certo? Uma coisa leva a outra. Por quê? Eu sinto, eu penso, eu ajo. Eu falo, eu ajo, mas antes de eu falar ou de eu conduzir uma ação, isso foi processado no meu pensamento, às vezes até de uma forma que você fala assim, ah, mas eu nem pensei. Pensou. Pode ter sido muito rápido, mas você pensou. Às vezes foi num automático, de um hábito que você já tem, né? E aí, e antes disso vem do sentimento. Ele vai colocar assim, em verdade, o pensamento é a causa da ação. Tá certo, o pensamento é a causa da ação. Mas o sentimento é o molde vibrátil deste pensamento. E aí, por que a gente está batendo nessa tecla? Porque a arte, ela vem nos ajudar a conquistar essa beleza, que é mesmo que nos evangelizarmos. E a gente sabe que a gente não evangeliza ninguém, a gente só evangeliza a si mesmo, né? É a autoevangelização que a gente tem que estar sempre se esforçando. E essa autoevangelização, como ela é a busca do reino de Deus, né? A implementação desse reino de Deus, e o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, não por acaso Jesus utilizou o coração. Obra divina no coração, ele não falou no cérebro. Porque a gente associaria, sim, ainda muito materializados, essa questão do pensamento ao cérebro, que a gente sabe que não é verdade, porque o pensamento não sai do cérebro, ele sai da mente, do espírito, né? E o coração com a questão sentimental. Então ele fala, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, no sentimento. O que significa ser o molde vibrátil? Vamos pensar que todos nós somos médiuns, tá lá no Livro dos Espíritos, né? Todos nós somos médium em algum grau. Alguns em grau ostensivo e outros apenas na intuição. Mas todos nós somos médiuns em algum grau. Então, sendo médiuns em algum grau, o que significa? Que todos nós estamos sendo intermediários de espíritos desencarnados. A questão é, a gente tem consciência disso? A questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim, os espíritos nos influenciam de alguma sorte? E aí a resposta vai ser assim, de ordinário, muito mais que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. São eles que nos dirigem. Como eles nos dirigem? Vamos pensar lá nos pares das almas gêmeas?
que ele falou? Eles estão afinizados, sintonizados pelo sentimento. O sentimento é o módulo vibrátil. Vamos pensar numa rádio. A gente não vê a onda da rádio, mas a gente sabe que tem aquela antena, que tem uma frequência ali, e que você vai sintonizar a rádio de acordo com aquela onda, com aquela frequência. A gente não está vendo, mas a gente sabe que aquela onda está sendo propagada no universo, e o universo é composto de fluido cósmico, certo? Então, quando o que eu sinto, eu emito como se eu fosse uma rádio. Vamos pensar que todos nós somos rádio. E nós temos a nossa antena. Inclusive, nas obras de André Luiz, eles vão falar, né? Que nós temos, na verdade, como se fossem milhões de antenas em todo o nosso corpo perispiritual. E essas antenas, elas vão sintonizar com a rádio, ou seja, com outro espírito, de acordo com aquela vibração. No ESO, eu gosto muito de fazer uma analogia seguinte, mas é uma analogia, gente, não é isso, né? Vamos pensar que a rádio FM é a rádio dos sentimentos elevados. E a rádio AM é a rádio dos sentimentos inferiores. Então, a gente pensa assim, se eu vibro, se eu estou sentindo simplicidade, eu estou numa rádio, se eu estou sentindo renúncia, abnegação, caridade, amor, paciência, solidariedade, blá, 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 eu estou tudo ali na rádio FM. E estou sintonizando com esses espíritos superiores. Por outro lado, se eu tenho remorso, culpa, ressentimento, que mais? Sentimentos de vingança, sentimentos... Eu vou sintonizar com esses espíritos inferiores. E os espíritos nos responderam lá na codificação que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, muitas vezes, isso significa que, basicamente, estamos agindo inconscientemente dessa influência que tem em nosso redor, dessas pessoas que estão nos dirigindo. Se eu estou com essa... Vamos analisar o nosso sentimento. Se eu tenho o meu sentimento pautado, então, nessa rádio FM, se é isso que eu costumo vibrar, então eu tô tranquila, porque quem tá me dirigindo são espíritos superiores. Agora, se eu tenho esses sentimentos de orgulho, vaidade, egoísmo, etc., né? A gente pode pegar a pandemia. Se eu não consigo ficar 15 dias em casa, de renúncia, de sacrifício, pelo bem de todos, eu tô agindo ali com sentimento egoísta. Eu tô sintonizando com espíritos inferiores. E isso fica mais fácil para a gente identificar. Então, por exemplo, às vezes a gente já chegou também em alguma evolução que a gente não chega a agir, né? Às vezes a gente pensa uma coisa ali ruim, às vezes, por exemplo, sei lá, o Augusto me fala um negócio que eu não gostei, eu sou muito orgulhosa e vaidosa, na hora eu não consigo revidar, mas eu saio dali com o meu pensamento querendo voltar e conversar de novo com o Augusto e falar o que eu devia ter falado, que eu não podia ter deixado ele ter falado desse jeito comigo, não sei o que, não. Eu não chego a materializar esse pensamento nas minhas ações e na minha boca, por exemplo, na minha palavra. Mas a gente sabe que tudo que a gente pensa, a gente cria, já está plasmado no fluido cósmico. Mas é menos do que se eu plasmar de fato, né, na briga ali com o Augusto nas minhas mãos, na minha palavra. Já é um avanço. Mas a gente pode avançar mais. E a gente tem que pensar qual é o módulo vibrátil que está me trazendo esses pensamentos. É o meu sentimento de vaidade, de orgulho, porque é isso que eu tenho que trabalhar. Por outro lado, o pensamento, ele é o instrumento que vai nos ajudar, já que a nossa fé é raciocinada, a modelar essa vibração conforme o Evangelho. Então, o meu pensamento vai ajudar a dirigir esse sentimento. Né? Tem a pergunta aqui de que se essas vibrações podem sintonizar com as pessoas também. Sim, com tudo. Com tudo. É lógico que essa sintonia, ela não vai ser de imediato como o que a gente viu ali na quinta esfera, que eles já estavam até em pares, porque eles já estavam sintonizados, porque eles estavam desmaterializados, muito desmaterializados, porque eles estão na quinta esfera. Aqui, como a gente está na terceira, e a gente está encarnado completamente, né, com o corpo físico ainda,
a gente não vai sintonizar rapidamente. Então, não é, pelo menos com os encarnados, com as pessoas que a gente está falando aqui no caso, né? Com os espíritos inferiores, sim. Com os espíritos inferiores encarnados, sim. A gente pensou mal, você sintoniza. Não sintoniza tão rápido como se fosse desencarnado, mas sintoniza rápido, né? Então, as pessoas que estão no nosso entorno, essa pergunta foi muito boa, porque na verdade ela vai trazer uma questão que a gente precisa refletir. As pessoas que estão no nosso entorno não são opostos nossos, são semelhantes, porque a lei é de afinidade. E lei é lei, gente. Lei não é lei só lá no mundo espiritual. Lei é lei em qualquer lugar do universo. Então, a lei de afinidade, semelhante, atrai semelhante. E por que que é assim? Porque eu me vejo no outro. Eu atraindo essas pessoas para mim, eu consigo saber se as pessoas que estão no meu entorno são pessoas boas, são pessoas que estão vibrando nessa rádio FM com esses sentimentos, elas estão buscando o que eu estou buscando para minha vida, que é realizar essa beleza, é ser um artista de Deus, de onde eu vou beber essa, que vai ser a minha fonte primária, de onde eu vou beber todas as minhas obras de beleza. São esses espíritos? São essas pessoas que estão aqui comigo ou não? Porque senão, eu tenho que parar e refletir. Não, eu não acho que essas pessoas que estão ao meu redor estão fazendo coisas belas. Eu não acho que essas pessoas que estão ao meu redor estão com os melhores sentimentos. E por que será que eu estou com elas então? Será que isso não é o que eu estou vibrando? O que eu estou pensando e o que eu estou sentindo? A gente é responsável por nós mesmos, não pelos outros. Muitas vezes, quando a gente começa a entender o evangelho, a gente lê a mensagem e fala assim, nossa, isso aqui é a cara daquela pessoa. Não, bem, é a sua. É isso que a gente tem que entender. É bom que a gente pode falar bem, né? Porque o negócio é mineiro, a gente pode falar bem, uai, então tá tranquilo. É a sua cara, é o seu reflexo, é o seu espelho. O outro reflete a gente. Né? E se eu olho pro outro com esse olhar mal, é porque o meu olhar é mau. Porque Jesus olhava ali para todos os discípulos, para Pedro, para Maria Madalena, Maria de Magdala, para todos ali, para Judas Iscariotes, vendo aquele espírito que eles ainda iam ser. Não as suas dificuldades. Não que Jesus fosse ingênuo, né, gente? Ele olhava, ele sabia o que estava ali. Tanto é que ele falou que o Judas ia traí-lo, né? Mas ele olhava já sabendo, e não deixou de ser amigo deles, não deixou de ajudá-los por isso. Mas muitas vezes não podemos nos achar tão forte como Cristo, né? Às vezes a gente não tem condição de salvar o outro sem se afogar. Então a gente tem que ter um pouco de discernimento nesse sentido também. Bom, nosso tempo passa rápido, né? Já temos quase no finalzinho aqui. Eu posso ir até que horas, algo só pra gente? Então, Maria, a gente teria a princípio 1 hora, mas como graças a Deus o Instagram liberou a gente para ficar mais de 1 hora, se por acaso precisar de ficar 1h10, 1h15, a gente fica, tá? Tá, mas você faz um encerramento de uma prece final, alguma coisa assim, que eu tenho que separar alguns minutos? Não, Não? normalmente não. A gente conversa, troca umas ideias e aí todos os amigos mesmo já sintonizam aí. Tá bom, então. Então tá. Bom, então a gente está falando aqui da importância desses sentimentos, né? E da gente ser essa rádio que sintoniza a todo instante com tudo que está ao nosso redor, com esses espíritos. Vou parar um pouquinho para ler aqui algumas perguntas. Os benfeitores têm encontrado receptividade entre os encarnados para trabalhar a arte divina? O Gerson pergunta. Gerson, eu te refaço a pergunta. O que você acha? A gente sempre acha que é do próximo, né? Exatamente como você colocou. A gente sempre projeta no outro o que a gente espera que o outro faça, mas acaba que o outro sempre vai ser nós, né? Porque para o outro somos nós, né? Isso. E a gente acha que é o outro que tem que ser o artista, não ele. A gente está falando aqui que todos nós vamos ter que desenvolver esses valores artísticos. Então, a pergunta é: os benfeitores têm encontrado receptividade em mim, que estou encarnada para trabalhar a arte divina? Para que a beleza do amor supremo se encontre aqui, neste plano, na crosta terrestre? A Daiana colocou assim: tudo depende do olhar mesmo. Nós podemos olhar apenas buscando defeitos e podemos olhar buscando mais as qualidades. Muito bom. Mas eu acho que é importante a gente considerar
ver as duas coisas. Que é, eu preciso ter consciência das qualidades e dos defeitos meus, antes de tudo, e depois do outro. E se às vezes eu não consigo ver o meu, eu olho no outro que está no meu entorno e vou tentar entender se isso reflete em mim. É lógico, gente, que não é absolutamente tudo que o outro tem de defeito que vai estar em mim. Lógico que não, né? A gente tem que ter um discernimento. Ele fala, não, isso tem a ver comigo, não, isso não tem, isso eu posso melhorar. E a gente também não pode se assustar e pensar assim, eu vou ter que melhorar isso tudo de uma vez, é muita coisa, não sei o quê. Não. Começa pequeno, escolhe uma coisa que você quer trabalhar. Essa uma coisa, você tenta melhorar ali 1% cada dia, um pouquinho cada dia, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe, com meu pai. Aí, cada dia, cada vez que eu encontrar com eles, eu vou tentar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Aí, de pouquinho em pouquinho que eu vou conseguindo, eu vou, inclusive, ficando mais motivada. Porque se eu faço, às vezes, uma meta muito grande, eu não. Eu me frustro, porque querendo ou não, a gente é vaidoso e vaidosa. Então a gente não aceita, não está evoluído e não crescer de uma vez, e não aprender, eu li o evangelho e não estou evangelizado. É o orgulho isso. Porque se a gente fosse simples, é por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres espíritos. Porque primeiro você tem que ser simples. Porque se você é simples, você tem coragem de seguir no seu processo, tropeçando, caindo, mas você sabe que você vai levantar. De baixo, né? Você sabe que você vai levantar. Uma hora você vai. E é por isso que a gente fala, o doutrina espírita fala tanto dos sofrimentos, né? Das nossas dores. Porque para crescer, gente, a gente sofre mesmo. A gente machuca. E não é só a gente, é tudo na natureza. Não é só a gente. Né? Mas a gente que é orgulhoso é vaidoso, a gente acha que com a gente tem que ser diferente. Né? Eu não preciso disso. Eu sou mais sábio, eu sou mais amorosa, eu sou a melhor pessoa, não preciso passar por esse sofrimento. Então, a gente trabalha mais um pouquinho, né? A Jéssica perguntou assim, mas amiga, como a gente olha algumas pessoas, tipo Bolsonaro, procurando as qualidades? Bom, a gente não entra muito nos aspectos políticos, gente, porque esse não é o nosso objetivo. Mas vamos pegar figuras aí que talvez alguns de nós tenham apreço, outros não tenham apreço, né? Para a gente fazer essa analogia. A questão é, todos nós somos dirigidos por esses espíritos. Todos nós somos influenciados por esses espíritos de acordo com a rádio, com o sentimento que a gente está, né? Aí o ponto é, por que eu não consigo enxergar a beleza no outro? Por que eu não consigo enxergar a beleza no outro? Porque o outro, ele foi criado como eu, pelo um pai amoroso, ele é meu irmão, e assim como eu, foi criado simples e ignorante, e assim como eu, ele vai ter todos os recursos que o pai disponibiliza, porque Deus não elege, né? Então ele dá os recursos igualmente para os seus filhos e para as suas filhas. E ele dá esse recurso, claro, conforme a capacidade, aquele momento, em cada caso individualizado. É por isso que existem tantas diversidades, tanto de aptidões quanto de, enfim, privilégios e outras N coisas aqui no nosso mundo que ainda precisamos evoluir muito, por isso que existe tanto essa até inclusive a disparidade social. Então tá, se todas as pessoas, todos os espíritos vão receber o mesmo auxílio do pai, porque o pai não faz distinção entre seus filhos. E se todos nós vamos alcançar essa beleza, sermos artistas sublimes como Cristo, e vamos beber 100% dessa fonte, né? Até o ponto de chegarmos a ser como Jesus e falarmos que o Pai e eu somos um só, né? Ou ao ponto de chegar como Paulo e falar que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Todos nós chegaremos neste momento. E a gente tem que aprender a respeitar o momento do outro. E se nós conseguimos acolher, muitas vezes, uma reflexão que eu faço, porque existem dois tipos de pessoa. Uma, aquela que não acolhe a sua própria dificuldade, não se perdoa, se culpa muito por tudo que faz de errado, por não ter conseguido evoluir. E aí ela não consegue desculpar o outro também pelo processo dele de crescimento. E tem o outro tipo de pessoa, que é a que faz o negócio errado e acha que todo mundo tem que desculpar ela, mas ela não desculpa ninguém. Eu classifico dessa forma, né?
Então a questão é, por que que eu não consigo desculpar o meu próximo pelas dificuldades dele? E eu quero que Deus e as outras pessoas desculpem as minhas dificuldades. Eu só consigo desculpar o outro quando eu me enxergo. Quando eu me enxergo do tamanho que eu sou, em todos os meus erros, em todas as minhas dificuldades, e percebo que eu não sou melhor que ninguém. E que se eu fosse melhor que alguém, eu não teria esses pensamentos de não conseguir amar o próximo. Porque eu já amaria como Jesus. Eu amaria todas as pessoas, inclusive aquelas que daí a algum momento iriam me trair e me levar para a cruz. Então, o Cristo é realmente o nosso exemplo dessa beleza. E a gente, eu vou pegar essa pergunta da Jéssica para a gente finalizar aqui, pensando então no nosso foco. Qual que é o nosso foco? É, como Tadeu, implantar esse reino divino em nós. O que significa isso? Isso significa que todas, absolutamente todas as minhas ações, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas palavras, tudo eu tenho que buscar vivenciar em amor, em evangelho. Dissociar a ideia de que o evangelho eu vivo na casa de oração, e a pandemia trouxe isso pra gente, porque agora a casa de oração é aonde? É no planeta inteiro, onde você tá, e não é só a hora que você tá na live, é 24 horas. Dissociar essa ideia e buscar nós sermos esses artistas. Gente, é lógico que a gente tem que pensar que se a gente for pro nosso lar já tá ótimo. Mas assim, depois que a gente lê um pouquinho isso aqui, a gente vai querer ir. E o Paulo, ele conseguiu. Então eu vou finalizar aqui, porque ele vem, cumpre o seu planejamento ali. E quando ele desencarna, novamente, ele vai subir. E ele vai descrever. Ele coloca assim: paisagens encantadoras de aspectos indescritíveis. Serranias que pareciam moles gigantescas de turmalinas, com todas as nuances do verde. Solares de estilo bizantino, esculturados em jaspe translúcido, com extensos hortos em que medravam vegetais esguios, com formosíssimas flores, intangíveis, para os que ainda perlustram os planetas inferiores, parecendo lavouras em pedras preciosas. Inefável melodia se desprendia de todos os castelos fulgurantes, como se todos ali estivessem celebrando pomposos festivais. Esvaíram-se-me lentamente todas as recordações dolorosas da terra. Dominou-me uma bonança, uma calma que desejaria jamais se extinguisse. O meu guia parou e em seguida principiou a descer. Penetramos sutilmente, de mão dadas, no salão em que a luz jorrava do próprio teto de cristal coruscante, de envolta com fragrâncias docíssimas de flores imarcessíveis e com os arpejos de uma orquestra que executava magistral sinfonia. Os seres, todos jovens, trajando singelamente, mas com muita elegância, túnicas de escumilha argêntea luminosa. E aí vai continuar. É um pouquinho aqui, um gostinho desse quinto plano, para a gente sonhar um pouquinho mais A alto. gente já pode ir? A gente sonhar um pouquinho mais alto, a gente pode, né? A gente bebe um pouquinho dessas vibrações superiores que o Paulo trouxe para a gente e Vitor Hugo, né? Nessa experiência maravilhosa, até para nos dar um pouquinho de estímulo também, né? Para a gente conseguir seguir aí buscando sempre ser os artistas do amor divino. Muito obrigada, gente. Que coisa mais boa, gente, a gente poder saber para onde que a gente pode ir um dia, né? Lembrei de um estudo que a gente fez com os nossos amigos de Patos, no Home Office Espírita, e a gente teve um colega nosso que falou assim, gente, para que vocês estudam tanto esses mundos, né? Para onde, né? A gente nem está indo, a gente nem sabe se vai. E aí a gente chegou a um ponto em comum falando assim,
que bom que a gente poder saber que existe um lugar para onde a gente pode ir, e que esse lugar é muito melhor do que a gente está hoje, né? É um estímulo, como você mesmo falou, né? Porque a gente, embora pela nossa pequenez, pela nossa limitação de espíritos, né? Aqui na situação de encarnados, mas espiritualmente ainda pequenos, nós não temos uma visibilidade futura e por isso às vezes a gente desanima, né? E aí você falou muito bem, quando a gente começa a tomar como base a gente pequenos, fazendo coisas pequenas, né? Caminhando de forma pequena, a gente vai conseguir um dia, né? Porque graças aos bons espíritos, né? Cristo trouxe para a gente que nós todos estamos fadados à felicidade. E isso é tão reconfortante, né? Porque por mais que a gente sofra, né? Por mais que a gente sinta essas dores, nós estamos fadados à felicidade, né? E aí eu queria focar assim no tema principal hoje para a gente finalizar com chave de ouro, né? Pegando um gancho aí no comentário do nosso amigo Gerson. Maiarinha, no método kardeciano, eu vou te perguntar uma coisa quase que redundante, mas é para a gente realmente se certificar. Pelo que você nos contou, pelas experiências, né, que os espíritos te contaram também. E antes que eu me esqueça, por favor, nos passe as fontes todas que você colocou aqui Tá. para a gente pesquisar. Com base em tudo que foi dito, em tudo que foi trazido, seria possível alcançar esse grau de sublimidade nessas esferas sem passar pela arte? Sem passar pela arte? Não, por quê? Porque a gente tem que desmistificar a ideia do que é a arte. E é isso que a gente veio trazer aqui. Porque a arte é essa reprodução da beleza. A reprodução da beleza é a reprodução de Deus, que é a fonte primária dessa beleza, de toda a beleza que existe no universo. Então, a nossa evolução, digamos, é uma evolução de artistas. Nós nos vamos desenvolvendo artistas cada vez melhores, porque todos nós seremos escultores, seremos pintores, a nossa alma, os nossos sentimentos vibrarão músicas, sinfonias orquestrais. Então, essas orquestras que eles falam aqui, Celeste, né? Aqui no livro, que a gente leu, na verdade, no livro do Victor Hugo, né? Na Sombra e na Luz, esses trechos de Paulo. Mas aqui no Espiritismo na Arte, o Leon Denis vai falar sobre isso, né? Com esses espíritos ali, o Esteta, Massenet, que vão trazer para a gente também espíritos já desse nível, né? De plano já desenvolvidos nesse aspecto da arte, que a gente ainda, o nosso sentido ainda é tão inferior que a gente não consegue compreender. Mas vamos buscar aqui fazer um esforço para a gente entender que tudo emite um som, tudo emite uma vibração. E às vezes a gente só não tem os sentidos para perceber ainda. Mas o amor, ele emite um som. E nesses planos superiores em que reina esse belo, essa fraternidade, esses artistas que têm apenas essa intenção de desenvolver esse belo, de reproduzir essa beleza divina, que é reproduzir o evangelho, o amor, né, que tudo se resume em amor, em caridade, tem sons e tem orquestras. E eles já desenvolvidos utilizam todo a sua vontade, a sua potência dirigida para criar, co-criar aí por meio dos fluidos cósmicos essas lindas orquestras, né, esses sons, essas esculturas e tudo isso que a gente vê ali, né, projetado pelo pensamento, pela vontade. E aí a gente precisaria aprofundar mais nisso. Mas acho que eu consegui responder, né? Um pouco, pelo menos. Sim, Antes da perfeitamente. gente encerrar, eu queria falar uma coisa aqui, que a minha intuição está gritando há muito tempo, porque hoje a Isabelle, inclusive, ela está aqui conosco. Ela me ensinou um exercício que eu achei fantástico. E eu falei, acho que ela me ensinou a tempo de eu falar aqui para o pessoal, né? Que é o seguinte, a gente colocar o despertador de tempo em tempo. E esse despertador, o que você vai fazer? Quando ele tocar, você vai parar e vai pensar, o que eu estou sentindo agora? E aí você começa a ver quais são os sentimentos automáticos que você tem. E começa, por meio desse pensamento, redirecionar os seus sentimentos para a Rádio FM, para essa beleza,
para esse amor universal. Lembrando que acima do arte, ciência e cultura, a gente tem um plano do amor fraterno universal. Então, é chão, gente. Bora trabalhar. Que coisa boa, né? Que time maravilhoso, né? Me veio muito aqui à mente, Mayra, só para a gente também caminhando aí, né, para o fim. Joana de Ângeles fala muito sobre isso, né? Que a ordem seria o pensamento, conduz o sentimento, que acaba no comportamento. Mas você falou uma coisa que me tocou muito, que Cristo trouxe o seu evangelho, foi de amor, e amor é um sentimento. Então, a gente percebe que ele está no meio ali, né? Pensamento, sentimento, né? Comportamento. Então, o sentimento, é todo o cerne, né? É como se estivesse lá no centro de tudo, é onde eclode toda a nossa força, né? E é tão bom que a gente vê que essa desmistificação do que é arte, né? A gente só coloca como música, poema, né? Enfim, livros. A arte, como você muito bem disse, né? Ela é capaz de materializar a beleza do espírito. E que lindo é a gente ver isso, porque o pensamento ele pode se tornar-se arte, porque ele vai reverberar no seu sentimento, no seu comportamento. E a gente precisa de fazer isso, né? Isabela trouxe uma técnica excelente, né, que é a de detectar o que a gente sente, porque na maioria das vezes, para não dizer sempre, né, a gente é responsável pelo que sente, porque nós temos a capacidade de direcionar. Nós somos esse meio, né, que você falou, entre o plano superior, porque todos nós somos, né, médiums em um grau ou outro, e a gente tem essa capacidade de nos perceber, né, porque nós estamos aqui conscientemente, né? Pelo menos por espírito, né? Pode ser que em alguns estados, né, fisicamente, nós estejamos inconscientes, né? Pela mente, pelo próprio cérebro em si, mas o espírito ele sempre age, ele sempre pensa, né? A gente tem várias histórias, né, de espíritos que são encarnados em corpos que não têm a atividade mental desenvolvida, mas o espírito ele pensa, ele age, ele faz muita coisa, né? Então, isso é muito lindo. Então, assim, como que a gente consegue hoje entender, por mais que a gente não consiga aplicar tão bem, né? Por mais que a gente precise ainda de muitas técnicas para condicionar, mas isso é um caminho, né? É o começo, é o startzinho daquela caminhada que até pouco tempo, né? Mas a gente não percebia, a gente não tinha noção, a ideia de que poderia ter, né? Caminhos como esses, né? E que por amigas queridas, como é o seu caso aí, que, né? Sinceramente mesmo, a gente precisa dizer que por mais pequeninos que nós sejamos, nós estamos aqui realmente como suporte uns dos outros, né? E que bom que é poder sentir através dos seus olhos, das suas palavras, todos esses sentimentos que Cristo trouxe para todos nós, né? Que por essas obras maravilhosas a gente pode ter o conhecimento, né? E que ao final que da live vou chamar ela para pegar todas as fontes aí para a gente começar a fazer uma série de estudos, né? Que é sinceramente fundamental, né? Tá todo mundo aí adorando aí, comentando, né? Realmente é um sopro de esperança, né? Para todos nós, né? E é isso. Caso algum amigo queira fazer algum comentário aí, Maiara, caso você queira também. É que eu já consegui explicar que nada que é de bom vem da gente, né? A gente é só instrumento dessa fonte primária, que tudo vem de Deus. E, no nosso caso, de Deus até aqui sempre vem do Cristo, né? Então, Augusto continua aí falando essas belas palavras, mas a gente está aqui simplesmente como uma intermediária, com muita dificuldade, e rogando muita intuição, muita inspiração para que a gente consiga trazer as boas respostas para todos nós. Exatamente. Então é isso. Então, infelizmente, chegamos ao fim da nossa live, desse estudo, desse tratamento. Eu falo que isso aqui é uma cura, né? Porque, independente do nosso dia ter sido bom, ruim, quando a gente chega aqui, parece que a gente se entrega à possibilidade de conectar realmente com Cristo, né? E isso é uma cura, um tratamento, né? Com o nosso médico. Maiarinha, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua vontade, pelo seu intermédio, né? Pela sua atuação, que foi fundamental para todos os nossos corações. A gente espera que Deus esteja abundantemente concedendo oportunidades de que você continue trabalhando, né? Por Cristo, com Cristo, né? E junto de todos nós. E que todos os amigos de luz estejam conosco em nossos lares, nos orientando, né, nos conduzindo, nos intuindo de pensamentos e sentimentos um pouquinho mais
leves aí, para a gente conseguir realmente enxergar beleza e arte em tudo que a gente veja, né? Agradeço em nome de todos os nossos amigos do caminho, convido os amigos do caminho a seguirem a nossa amiga Maiara no Instagram, no YouTube, e para aqueles que não conseguiram acompanhar a live desde o início, aqui hoje, a gente vai subir ela para o IGTV do Instagram e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá? Hoje a gente finalizou com chave de ouro, com a arte espírita no mês de abril. E hoje à noite, daqui a pouquinho, vai ter a agenda de maio liberada no Instagram da Casa do Caminho. Maiarinha, Deus te abençoe e te cubra de bênçãos, amiga. Muito obrigado de coração. Gratidão imensa a todos nós. Um abraço em cada uma de vocês que estiveram aqui conosco, fazendo essas perguntas, trazendo reflexões que nem eu tinha feito. Foi muito bom. E é isso, minha amiga. A gente ir longe, mais conectados ali pelo sentimento, pelo pensamento. E a gente vai se fortalecendo uns outros pelas nossas orações uns pelos outros. A minha imensa gratidão, um abraço e até a próxima. Até, amigos. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo domingo agora, com a primeira live de maio. Então, fiquem todos com Deus. Abraço. Tchau, Maria. Tchau.